Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, povo de Deus, povo animado para estudar a Bíblia. Estão animados? Mais ou menos? Um pouquinho? Não importa. O importante é que você está aí, animado ou não. E a gente vai continuar hoje. Episódio 244, Êxodo capítulo 27, terceira temporada. Estamos no livro de Êxodo. Vamos lá então. Hoje também, um único episódio, nós vamos ver o capítulo 27. Beleza? Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo jóia mesmo, que vocês estejam verdadeiramente animados, hein? E eu sou o Fábio e esse é mais um episódio do podcast Entendes o que estás lendo. Um fantástico momento de reflexão bíblica, de aprendizado. E a gente está vendo muita coisa legal a respeito do santuário, do templo, da arca. E vamos continuar hoje. Então, quais são os ensinamentos ali do tabernáculo, né? O que nós podemos aprender e aplicar nos dias de hoje? A cruz de Cristo, ela deve ser erguida diante dos homens, para eles serem trazidos para perto de Deus. A arca, ela ficava ali diante do lugar santo, né, e tinha de ser passado por todos os que ali entravam. A realização da expiação de Cristo pelo pecado é o único caminho para a presença de Deus. Então o altar sobre o qual é colocado o sacrifício pelo pecado é o lugar do poder. E o Evangelho de Cristo na nova aliança é o poder de Deus para a salvação. Então veja que em Cristo, meus queridos, Deus nos dá um lugar para que as nossas ofertas possam ser aceitas. O altar, ele era tanto de Israel quanto de Deus. Sobre ele foram colocadas as suas ofertas, bem como aquelas prescritas para o serviço diário e o grande dia da expiação. Em Cristo nós podemos oferecer sacrifícios que agradam a Deus. Os limites do tabernáculo, eles foram determinados pelo próprio Deus. A igreja não deve ser mais ampla do que o seu mandamento faz. A fé viva em Cristo, ela deve ser um passaporte para todas as igrejas. As paredes ali, elas eram feitas de linho fino. E a distinção entre o mundo e a igreja é a justiça. A entrada era feita de azul, púrpura e escarlate. A entrada não se dá pela justiça do homem, mas por se curvar sobre a graça manifesta de Deus na pessoa de Jesus Cristo. E o óleo para as lâmpadas é outra coisa muito interessante aqui nesse capítulo. Se possível, leia o capítulo e depois venha ouvir a nossa explanação aqui para você entender melhor. O óleo era uma oferta voluntária do povo. É a luz do mundo, ela brota da consagração dos cristãos. O azeite, ele deveria ser puro e os cristãos também devem manter-se limpos das manchas do mundo. O azeite, ele não deveria ser batido, ele deveria ser batido, ele não poderia ser prensado, como assim ser o mais fino que a azeitona pudesse produzir. O maior progresso da humanidade é a vida semelhante a Cristo. As lâmpadas, elas deveriam estar sempre acesas ali. E da mesma forma a nossa luz. A chama do amor, ela deve arder constantemente diante de Deus e o seu esplendor deve ser derramado diante dos homens. As lâmpadas deveriam ser cuidadas pelos ministros de Deus. O objetivo daqueles que trabalham na estranheza e na doutrina, deve ser o desenvolvimento de uma vida semelhante à de Cristo, ao amor a Deus e ao homem. Depois, outras coisas que nós vemos ali, aquele santuário é o altar de bronze e o pátio do tabernáculo.
do santuário, nós passamos nesse capítulo para o pátio externo, o objetivo principal no qual era o altar de bronze, ou altar do holocausto. O altar era uma caixa quadrada de madeira de cetim, conhecida como acácia. Ela tinha 4 pontas, nos 4 cantos, parecendo chifres, e todo o altar ele era revestido de bronze. E em volta dele, a alguma distância do chão, havia aparentemente um lugar na qual os sacerdotes ficavam quando eles se ocupavam dos sacrifícios. Os seus chifres, ou as pontas ali do altar, nos 4 cantos, elas são entendidos como os pontos em que a força ou a virtude do altar se concentra. Resumindo, anota tudo aí. O altar ele era o lugar para onde o povo trouxe as suas ofertas a Deus, o lugar em que a reconciliação foi feita pelo pecado, o lugar em que as partes dos sacrifícios que pertenciam a Deus foram consumidas pelo fogo. Aqui no altar, as vítimas ali do sacrifício, elas foram mortas. E ao redor do altar, o sangue expiatório era derramado ou aspergido, no caso da oferta pelo pecado, e o sangue era espalhado sobre as pontas ali, com brasas vivas do altar. O sacerdote ele reabastecia o incensário com as brasas vivas do altar, quando ele entrava para queimar incenso diante da presença do Senhor. Nesse altar foi colocado o holocausto diário, juntamente com os sacrifícios da justiça, pelas quais o povo expressou a sua completa consagração a Deus. Aqui foram consumidas as partes gordas e escolhidas em meio às ofertas de paz. Então, o significado de tudo isso aqui é tipificado na pessoa bendita de Jesus Cristo. O altar como lugar de expiação, ele lembrava o adorador do pecado e de sua necessidade de purificação da culpa do pecado. Dessa forma, apontava para Cristo, em quem todo o ritual do sacrifício vai chegar à sua consumação. Como o altar do holocausto ensinava o dever da entrega incondicional e total à vontade de Deus. Essa oferta de todo o ser a Deus em uma consagração interior, ela fundamenta os atos especiais de consagração simbolizados no pão da proposição, no castiçal aceso e na subida do incenso do altar de ouro. Veja, meus queridos, que como o altar de Deus era uma testemunha da prontidão divina para perdoar, ainda um testemunho da dura verdade de que sem derramamento de sangue não poderia haver remissão e nem perdão de pecados, como diz Hebreus 9:22. O altar de bronze ele ficava na parte dianteira do pátio, o tabernáculo para a retaguarda, e entre o altar de bronze e o tabernáculo estava a pia. O fato de que ele não podia se aproximar mais do que seus arredores lembrava dolorosamente ao israelita que ainda a obra da expiação era incompleta, que ele ainda estava, por causa de sua impiedade, a uma grande distância de Deus. No Evangelho e em Cristo, todas essas barreiras são eliminadas. O cuidado de Deus por seu santuário, ele desce até mesmo a uma questão tão pequena quanto o reabastecimento e o ajuste das lâmpadas ali do castiçal. Deus ele deseja que a luz obtida das lâmpadas em seu santuário ela seja pura, brilhante e constante. A melhor luz possível, tal deve ser também a luz da vida cristã. Quais eram os meios para este fim? As lâmpadas deveriam ser alimentadas com o melhor e mais puro óleo, o Espírito Santo. As lâmpadas deveriam ser devidamente aparadas e encomendadas. Isso aponta para vigilância, cuidado. A luz precisa ser cuidada, senão ela se apaga. O castiçal ele era composto do mais precioso de todos os metais. Tinha sido feito pelas mãos de um artista divinamente escolhido e inspirado. Grande, portanto, teria sido a incongruência se alguma luz, exceto a mais constante e mais brilhante, tivesse brilhado deste castiçal.
De fato, a provisão do melhor material poderia parecer autossugerida e não requerer nenhum mandamento. Se não soubéssemos quão esquecida e quão desconsiderada é a natureza humana. E ainda assim, certamente, não seria necessário pensar muito para perceber quão vergonhoso uma luz fraca seria em conexão com um tecido tão glorioso como o castiçal apresentado. Há algo muito glorioso na vida natural do homem, apesar da sua depravação, das suas misérias e da sua mortalidade. Deus nos deu a oportunidade de glorificar ainda mais a nossa vida natural neste mundo, oferecendo-nos suportes que possam ajudar a sustentar e difundir a luz que Ele derramaria entre os homens. Quando Deus coloca o seu evangelho sob o comando dos seres humanos, Ele chama atenção para a glória e a eminência peculiares da nossa natureza. Quanto mais fiéis seus servos foram ao encargo do evangelho colocado em suas mãos, mais eles revelaram quão vil é a humanidade. Deus deseja que em toda a nossa conexão com Ele, nós sejamos dignos de nossa humanidade e mantenhamos sempre em nossos pensamentos o abismo que nos separa até dos mais elevados, dos brutos dos homens. O homem nunca é mais verdadeiramente humano, nunca é um expoente mais completo das peculiaridades de sua natureza do que quando ele está fazendo o melhor para revelar a luz salvadora de Deus aos homens. O cristão, não importa o que lhe falte em tais dotes que o mundo valoriza, é o melhor tipo de homem. E quanto melhor cristão ele se torna, mais alto ele fica naquele melhor tipo em que ele já está enumerado. Deus deseja que em todas as nossas conexões com Ele, nós sejamos dignos de nossa humanidade e mantenhamos sempre em nossos pensamentos o abismo que nos separa até do mais bruto dos homens, como eu falei, né? Então veja que Deus, Ele está interessado que nós possamos tirar e ser uma melhor versão que nós possamos ser. Veja que ali entre o véu também havia aquela semelhança de querubins dentro do véu. De entre os querubins ali, Deus ele resplandeceu quando ele foi requerido como uma glória e imponência que nenhuma luz de invenção humana poderia rivalizar. Mas fora do véu, o candelabro de 7 braços, ele devia ser sempre aceso à noite para simbolizar a gloriosa iluminação que vinha do próprio Jeová. E quão importante, portanto, que a luz fosse a melhor que o homem pudesse proporcionar. E em nenhum lugar, em todas as tendas de Israel, havia uma luz mais brilhante do que aquela que brilhava no lugar santo. Era necessário um símbolo de tal luz, instrução e sabedoria que não se encontra no mais experiente dos homens, mesmo aconselhando simplesmente com base na sagacidade e experiência humana. Nós devemos, quando nós olhamos para um cristão, nós devemos ser capazes de olhar para aquele cuja luz, embora em certo sentido não deixe de glorificar a si mesmo, glorifica ainda mais seu Pai que está nos céus. Considerando que a confissão humilhante ela deve ser feita de que a maioria das vidas cristãs são vividas em um nível tão baixo que alguém é levado a perguntar: isso é tudo? Tudo? Isso é tudo? Nós lemos sobre notáveis manifestações e aproximações do divino no caminho de um Filho de Deus encarnado, uma ressurreição dos mortos, uma descida à igreja de um Espírito vivificante e transformador, para que todos os cristãos se tornem novas criaturas em Cristo Jesus. E então, quando olhamos para essas professas novas criaturas e vemos o quanto elas permanecem inalteradas, nós perguntamos: isso tudo é produto da aparição de Cristo na cena terrena? É uma reprovação terrível
que deixemos a nossa inconsistência, o nosso pecado, ser uma desculpa para aqueles que não creem zombarem de Deus. Nós devemos estar sob influências divinas, meus queridos, a ponto de combinar em o candelabro brilhante, o óleo puro e rico, e então de nós poderia brilhar um puro e convidativo esplendor, uma luz que guiaria e alegraria enquanto guiaria muitos errantes para a presença de Deus. Então é tudo isso que simboliza aqui esse tabernáculo, né? Esse castiçal, a luz, a presença de Deus, e tudo isso aponta para a forma que nós também devemos se comportar. Beleza? Eu te encontro no próximo episódio, onde nós continuaremos meditando mais ainda nesse livro de Êxodo. Tem muita coisa legal para nós aprendermos ainda desse tabernáculo. São muitos detalhes, muitas coisinhas. Preciso você ouvir de novo, prestar atenção para você assimilar todo o precioso aprendizado que tem aqui. Te vejo no próximo episódio. Deus abençoe. Até breve. Tchau, tchau.